Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando você vem até aqui na frente, levanta a sua mãozinha e diz: olha, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Os seus projetos não são mais seus, os seus planos não são mais seus, os seus projetos são de Deus. Agora sim, a paz do Senhor, meus irmãos. Um pouco acelerado, é vontade de falar de Deus, amém? Meus irmãos, abra a palavra do Senhor comigo, por gentileza, livro dos Juízes, capítulo de número 7, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, do verso 1 até o verso 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 7, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Todos acharam? Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte do vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, diga comigo, quem for tímido, e for medroso, diga comigo, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e somente 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há o povo demais, faze-os descer as águas, e ali te provarei que aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas como com a língua, como faz o cão, este porá à parte, como também todo aquele que abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando água à boca, 300 homens, diga comigo, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou e ajoelhou a beber. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outrora gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Podemos tomar o seu assento adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, primeiro agradecimento a essa igreja linda que tanto faz pela gente, que tanto faz por nós, a você que é participante da Igreja da Fé, que faz parte desse povo. Meus agradecimentos por todo o suporte, aos pastores que, meus irmãos, esses pastores, a pastora Valéria e o pastor Júlio, eu tenho eles como meu pai, tá? E como a minha mãe, então não sinta-se enciumado, amém? São gente da gente, deu todo apoio pra gente. Eu estava ali lembrando, né, que a minha cunhada Fátima e o meu concunhado Dioleno, eles plantaram a gente aqui e saíram, mas graças a Deus que eles plantaram a gente numa terra fértil, num lugar bom, num lugar onde Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, nessa noite, antes de iniciar a pregar também, eu gostaria de desejar a você um feliz ano de 2025, amém? Nós não estávamos aqui na virada, mas estávamos lá na Flórida, na Igreja da Fé, lá de Deerfield Beach, louvando o nome do Senhor também lá. Mas que Deus possa os prosperar neste ano, amém? Vamos à palavra. Falar de acelerar destino através da fé, e esse é o tema dessa noite. Nós vamos falar um pouco mais sobre Gideão, mas antes disso, meus irmãos, gostaria de falar sobre essa expectativa que a gente tem, de início de ano, de preparação. São tantos sonhos, projetos que a gente coloca, porque é um ciclo que se inicia, uma temporada que se inicia, é um novo ano, é uma nova época. São sonhos que alguns saem do papel, outros vão para o papel. Alguns sonhos que se iniciaram em 2020, não se realizou em 21, em 22, em 23, em 24, e chega agora 25, você diz: agora sai. Alguns com projetos de engordar um pouquinho, pegar um pouco de massa, outros com projetos de perder também. E como eu disse, projetos que vão se passando, às vezes não chega com a data que a gente predetermina,
mas esse início de ano serve para a gente colocar algumas metas, alguns objetivos. E pois bem, é muito bom a gente falar disso, porque vai colocar em você um sinalzinho de alerta aí, não sobre aqueles sonhos que já se realizaram, aqueles projetos que se realizaram, mas sobre aqueles que ainda estão por vir. Talvez o casamento que sai esse ano de 2025, talvez a casa nova, para alguns o carro novo, para alguns a casa nova, para alguns o carro dos sonhos, talvez o Tesla híbrido, ou talvez totalmente elétrico. Mas são sonhos que é neste tempo que a gente para refletir. Na virada do ano você rasgou os projetos antigos e iniciou novos projetos. Quem fez isso na sua vida neste ano aí? No ano de 2024, rasgou o papelzinho e começou uma nova história. E fica uma pergunta no ar que a gente sempre faz: e se a gente tivesse o poder de acelerar as coisas? Se a gente tivesse a capacidade de poder dar mais rapidez aos nossos projetos, como a gente reagiria a isso? Ou como que a gente poderia fazer para que as coisas fossem mais rápidas? Certamente tem um amigo seu que conhece os atalhos, não é assim? A gente sempre temos aqueles amigos que conhecem os atalhos. Olha, se você quiser emagrecer, eu tenho aqui um remedinho para ti. Só que o que acontece? Todo remédio, ele tem um efeito colateral. Você perde a gordura, mas depois você vai perceber que perdeu a saúde. Talvez você está aí programando fazer neste ano aí uma formação acadêmica, e alguém chega para você e diz: olha, eu tenho alguns atalhos, se você quiser, está aqui, você vai pagar tal valor, e o diploma chega no seu endereço. Mas você compra o diploma, mas não compra o conhecimento. Você pode comprar ali o seu diploma, a certificação, que você concluiu algo, mas você não aprendeu. Então todos esses atalhos que a gente consegue no meio da caminhada, todos esses projetos que a gente sonha e a gente consegue alguém para facilitar para nós, sempre tem os efeitos colaterais. Talvez seja o ano de 2025, você olha para o seu Instagram e diz: olha, esse ano eu vou crescer meu Instagram. E você conhece alguém que diz: olha, eu conheço a empresa que vende seguidores. Você pode comprar seguidores, mas são seguidores falsos, que não vai ter engajamento, que não vai fazer a sua página crescer, ou seja, tem os seus efeitos colaterais. Só que dificilmente todos nós que estamos aqui um dia já não usamos desses fatos ou desses argumentos para nos dar bem, não é assim? Quantos de nós chegamos a certo ponto com os nossos sonhos e a gente diz: olha, eu vou tentar dessa forma porque há 5 anos eu estou tentando dessa maneira, da maneira correta, e não está funcionando. Me admira o Martins, que ele diz que passou 20 anos no estado de Nova York sem a carteira de habilitação, porque ele disse que não queria infringir a lei. 10 anos? Ele não queria infringir a lei no estado de Nova York e mudar o seu endereço, simplesmente burlar a lei para poder conseguir a sua carteira de habilitação. Esperou o tempo, chegou um tempo em que o estado mudou a lei e ele conseguiu tirar a carteira. Mas são algumas exceções, porque aqui mesmo em Canérica, quantas pessoas não vinham lá de Massachusetts, assim quando eu cheguei, e mudava o endereço para poder colocar ou conseguir a carteira de Canérica. Mas isso são atalhos em que pode funcionar, mas chega uma hora que dá ruim. Chega uma hora que é o Espírito Santo que vai agir dentro de ti, vai te mostrar que você está fazendo errado, que isso não é correto, e você tem que mudar a direção. E nessa noite nós vamos falar um pouco disso, sobre a gente conseguir os nossos sonhos, conseguir os nossos objetivos sem burlar a lei, nem divina e nem terrena. E a história em que eu gostaria de relatar é a história de Gideão, porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 32 e 33, ao citar os heróis da fé, o escritor vai dizer: olha, eu não tenho tanto tempo para falar sobre Gideão, sobre aqueles que para nós são juízes, que sobre o governo de Deus guiaram o povo de Israel, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre. O escritor diz que ele não tem tempo para relatar com detalhes tudo o que aconteceu, mas nessa noite me deram a oportunidade, então eu tenho a oportunidade de relatar para ti como aconteceu. E quando nós vamos falar sobre esses heróis da fé, são pessoas que tinham sonhos, projetos,
tinha lá as suas ideias de futuro, cada um tinha a sua designação já pré-projetada para alcançar de metas. Só que eles tiveram muitas vezes que abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para poder seguir um caminho que não era deles, para fazer algo que não era predestinado a eles fazer, mas por causa de uma palavra, que não vinha de homem, mas vinha de Deus, fizeram ele mudar os seus destinos, através da fé. Vejamos, pois, Abraão, que, embora nós falamos que ele largou a casa, a parentela, para sair de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus já tinha projetado, em Gênesis, no capítulo 11, no verso 32, que nós vamos ver a seguinte palavra: o pai de Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, e planejava ir para Canaã, porém, parou no deserto e ali fez moradia. E estando ele no deserto em moradia, ali viveu algum tempo e morreu. E estava ali Abraão agora com a sua esposa e com o seu sobrinho no meio daquele deserto de Padã Arã. E Deus então determina que ele vai para o lugar que ele vai lhe mostrar. E então ele abre mão dos projetos que eram dos seus pais, dos seus sonhos, dos sonhos que também eram dos seus pais, para viver ali e sair dali e rumar uma direção que Deus o guiaria. O que podemos falar também da história de Gideão, que no capítulo de número 6, está ali vivendo sob pressão dos midianitas em Israel, e nós ouvimos uma palavra que diz que Gideão estava ali fazendo o seu trabalho. E qual que era o trabalho de Gideão? Malhar trigo. Só que ele estava em um lugar diferente. Malhar trigo geralmente é na eira, mas ele estava no lugar onde se pisava uvas. Por causa da pressão dos inimigos e por causa da pressão que havia contra aquele povo, ele tem que sair do local específico de trabalho. Ele tem que sair do que seria normal para fazer algo diferente, para fazer algo anormal, para poder executar o que poderia executar. Israel naqueles dias vivia um tempo que a gente vai chamar eles de tempos dos juízes. Era um governo teocrático. Embora Deus falava com o povo, escolhia um homem para falar, aquele homem conseguia transmitir essa mensagem, falava ao povo, e o povo obedecia até certo tempo. Porque é uma palavra, uma frase que se repete muito nos livros dos juízes, que é a seguinte: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E fazendo isso, toda vez que o povo faz isso, vai vir alguém, vai vir uma nação, vai vir alguém que vai subjugá-las, colocar como escravos, julgar aquele povo, para que eles possam voltar ao arrependimento e retornar para Deus. Então é muito comum no livro de Juízes a gente ver ou ler as duas seguintes frases: e fez os homens o que não era bom aos olhos do Senhor. E a outra frase mais citada é: e o povo clamou ao Senhor. E esse tempo durou 350 anos. O povo se converte, busca a Deus, sai de Deus, é subjugado e retornam para Deus. No livro de Reis, no capítulo de número 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Senhor, vai deixar algumas nações em volta de Israel, para colocar aquele povo à prova, para quando eles precisassem de Deus, eles se lembrassem de quem era Deus, aquele povo, ou quando eles se esquecessem de quem era Deus, aquele povo viria sobre eles e subjugava aquele povo. Aí você me pergunta: Gesiel, mas por que isso acontecia? A resposta é muito simples, porque nós vemos que toda vez que o homem se desvia, sai dos caminhos do Senhor, ele recebe algo que não é de Deus, ou seja, uma correção, Deus querendo fazê-lo retornar ao caminho correto. Vejamos no jardim do Éden, um homem foi feito para estar ali, mas quando ele erra, ele tem que sair. E é no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que nós temos do 1 ao 14 versículos dizendo as bênçãos do Senhor recorrentes da obediência. Mas a partir do verso 15 ao verso 68, nós temos as maldições recorrentes da desobediência. Então nós temos um Deus que dá as coisas boas, que nos dá a vida boa, mas também temos um Deus que
que nos corrige quando precisamos de correção. E é engraçado porque quando Deus chega para Gideão, que está lá fazendo todo o trabalho com trigo, é ele que questiona para Deus. Deus se apresenta para ele e fala: Gideão, seja forte, você já é forte, né? Você é valente, olha, eu sou contigo, varão valoroso. E aí nós vemos o Gideão, uma espécie de eu e também de você, bem parecido com nós, na nossa humanidade, que ele diz: Senhor, mas por que eu? A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa, e precisa o anjo de Deus chegar para ele e dizer: olha, eu sou contigo. Meus irmãos, uma palavra que o próprio Tiago vai escrever, no capítulo de número 4, no verso 6, é que Deus, ele enaltece os humildes, mas ele despreza aqueles que são arrogantes ou soberbos. Na nossa simplicidade, às vezes a gente pode se perguntar: Deus, por que o Senhor me escolheu? Não poderia ser outro? Mas Deus não, Deus nos olha com um olhar de amor, sabe? Com o olhar da graça, dizendo: não, é você que vai ser usado, é você que vai ser enviado, e será você que fará o que eu enviar. Olha, quando eu li essa palavra, eu me recordo muito bem de Moisés, quando chamado por Deus, e ele diz: Senhor, mas por que eu, Senhor? Eu não sei falar direito, Senhor, eu não tenho uma boa pronúncia. E Deus fala: não, será você. Mas Senhor, eu sou um homem. Não, mas será você o enviado. Ele diz: Senhor, mas eu não tenho preparação. E Deus: então tá bom, já que você não quer falar, tudo bem. Cadê seu irmão? Você não tem irmão chamado Arão? Vem cá, ele será quem fala, mas eu falarei contigo. Às vezes precisa Deus repetir uma mensagem muitas vezes para a gente entender o que é que Deus quer. Mas eu quero te falar nessa noite: não espere Deus repetir muitas vezes para você entender o processo. Não espere Deus repetir muitas vezes a mesma palavra para que você possa entender aquilo que Deus quer. Embora Gideão não entendesse de primeira e precisa Deus falar com ele novamente, ele diz: Senhor, mas por que eu? Porque eu, a minha casa é mais pobre, eu sou o menor. Mas Deus fala: não, eu sou contigo, eu te levarei, e você será guiado contra os midianitas, e destruirá eles como um homem só. E aí vem uma pergunta da nossa humanidade, que Gideão vai olhar para Deus e dizer: Senhor, se o Senhor estivesse conosco, por que é que a gente estava sofrendo? E a pergunta que muitas vezes a gente mais faz no momento de tribulação: Senhor, se o Senhor está comigo, por que é que eu estou sofrendo? Senhor, se o Senhor é comigo, por que é que o Senhor não livra como o Senhor livrou no passado? E ele exalta um pouco disso, de poder não vivenciar o passado, mas aprender com o passado, que ele diz: Senhor, cadê o Senhor que tanto salvou no passado, que tanto livrou no passado, mas que agora simplesmente não aparece para salvar o seu povo? Os midianitas já estavam governando sobre Israel 7 anos, mas basta, meus irmãos, só para nós entendermos o contexto, nos dias anteriores a Gideão, no capítulo de número 5, a última frase, ou o último versículo que nós vamos ver, a última parte do versículo 31, diz que a terra ficou em paz em 40 anos. Isso aqui é a trajetória de Débora juntamente com Baraque, que reunidos no Monte Tabor, clamaram a Deus, e Deus enviou força, e eles conseguiram enfrentar o exército de Sísera, mataram, aniquilaram. Deus trouxe livramento, eles viveram 40 anos em paz, em alegria. Mas agora são 7 anos vivendo a pressão dos midianitas, a opressão dos midianitas. E Deus, quando ele resolve levantar este homem por nome Gideão, Gideão tem a coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, mas cadê o Senhor que não está aqui nesses 7 anos que a gente vive de opressão? E a pergunta que fica para a gente é: quantos anos o Senhor não tem dado livramento? Quantos anos o Senhor tem nos sustentado com a sua mão? Quantos anos que Ele tem nos aliviado dos nossos sofrimentos? Quantos anos que Ele tem nos dado a graça de viver? Mas basta uma oportunidade, a gente tem coragem de virar para Deus e dizer: Senhor, cadê o Senhor que não estava aqui?
Ele usa um pouco do saudosismo, porque ele relembra as histórias do passado. Cadê o Deus que nos tirou da terra do Egito? Cadê o Deus que nos trouxe salvação, mas que agora deixa cair sobre nós a opressão dos midianitas? E Deus, com toda a paciência, o anjo de Deus vai dizer: olha, não temas, porque eu estou contigo. Meu Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que é que sobreveio sobre a gente isso? Por que agora o Senhor nos desamparou e deixou a gente sozinho? Por quê? Eu tenho certeza que se fosse qualquer um de nós também, não seria diferente deste homem. É um governo, esse governo dos juízes, ele dura de Otaniel até Samuel, Samuel sendo o último juiz, sendo juiz, sacerdote e profeta. Embora a gente lembre dele mais como profeta, mas ele também julgou o povo em Israel. As nações que estavam cercando eram os cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus e 5 príncipes dos filisteus. Essas nações, como eu disse, quando não eram os jebuseus, eram os heteus. Quando não eram os heteus, eram os ferezeus. Quando não eram os ferezeus, eram os midianitas. Que bastava os homens se desviarem dos caminhos do Senhor, e Deus colocava aquele povo sob pressão, enviando seus inimigos para subjugá-los. E se fosse nos dias atuais, será que Deus não age da mesma forma? Provavelmente na sua vida não foi diferente. Provavelmente na sua vida é igual. Talvez você vive alguns momentos que você diz: parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus não olha para mim. Mas se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver Deus falando conosco a todo momento. Há um escritor por nome de Michael Hopf, que ele escreveu um livro, O Fim do Mundo, que nós conhecemos no ano de 2011. E tem uma frase que ficou muito conhecida por ele, que diz que tempos bons geram homens fracos. Homens fracos geram tempos ruins, e tempos ruins geram homens fortes. É um ciclo que acaba se repetindo. Com Israel não é diferente. Quando eles tinham um líder bom, gerava homens fracos. Quando aqueles líderes ruins se levantavam, Deus levantava homens fortes, e assim se repetia. E o que me chama muita atenção nessa palavra é porque a mão de Deus nunca se apartou de Israel. E eu entendo que se Israel é o povo escolhido, e eles não aceitaram a Jesus como Cristo, e nós que estamos aqui nessa noite aceitamos Jesus como Cristo, nós somos coparticipantes dessa promessa. E se Deus não tirou a sua mão sobre Israel, Ele também não tirará a mão sobre nós. Se Ele não tirou a bênção de Israel, Ele também não vai tirar a bênção da nossa cabeça. Se os tempos ruins vêm sobre nós, embora venha tempos ruins, um Deus se levantará para lutar em nosso favor. Embora Israel estivesse vivendo a pressão dos midianitas, Deus não se esqueceu de um clamor de um povo que começou a dizer: Senhor, socorre-nos, Senhor, Senhor, olha para nós. E o Senhor atentamente ouviu o clamor daquele povo, e chegou para um homem simples, para um homem humilde, para um homem de família pobre, chamado Gideão, e disse: Gideão, vou te levantar para trazer resgate a Israel. E se eu entendo que Deus fez isso no passado, e eu entendo que Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro, eu entendo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Eu entendo que a salvação que Ele deu no passado, Ele dá hoje. Eu entendo que o livramento que Ele deu no passado, Ele dá hoje e dará amanhã, e assim será para sempre. Aleluia. E Gideão está vivendo este momento, e ele meio que descrente a tudo que está acontecendo, ele quer fazer uma prova com Deus. Senhor, se és realmente o Senhor, espera até aqui, deixa eu trazer uma oferta, deixa eu trazer um sacrifício.
E meu irmão, a melhor prova de você fazer com Deus num momento como esse é oferecer para Deus algo que você tem de melhor. Gideão podia fazer qualquer coisa, mas ele não é o Senhor mesmo que está falando comigo. Então espera um minuto, deixa eu buscar a minha oferta, deixa eu buscar o meu sacrifício, porque diante do Deus Altíssimo não tem como eu chegar e não oferecer nada. Eu estou diante do Deus que tudo pode, e eu não posso ter a presença do Deus vivo e não oferecer nada, e não oferecer nada, e não oferecer nada. Ele traz uma oferta, apresenta, e aquilo é recebido pelo Senhor. Nós vemos Gideão um pouco descrente, mas agora entrega algo para o Senhor e o Senhor recebe. Deus está falando com Gideão e diz para Gideão: Gideão, tenho eu algo contigo. E como eu disse, se fosse para cada um de nós, cada um teria uma reação, mas dificilmente nós teríamos uma reação diferente a essa. Gideão está um pouco descrente, mas ele entende que é o momento dele levar adiante o que Deus já tinha preparado para ele, e ele então resolve seguir adiante com os planos e projeto de Deus. Gideão, ele traz uma imagem ou uma personalidade que é muito encontrada em nossos dias. Pessoas que têm fé ao ver Deus, mas que não acredita totalmente somente na palavra, que não acredita simplesmente na palavra, mas eles querem uma espécie de Tomé, que querem ver para crer. Eu vou na igreja e se o profeta não me chamar e apontar o dedo e falar para mim, não basta, não. A palavra, se nós abrirmos a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Se você abrir o seu coração, todas as vezes que a palavra está sendo falada, Deus vai falar no seu íntimo. Gideão chega para o anjo de Deus novamente e se apresenta, oferece o sacrifício. Aquele sacrifício é recebido ao Senhor, e então ele entende que é o Senhor, e ali ele faz um altar para o Senhor. É interessante porque na maioria das vezes na Bíblia, quando o homem de Deus encontra-se com Deus, ele faz um altar em memória de onde Deus falou com ele. Em memória de onde Deus falou com ele. E para que serve isso, Gesiel? Para que serve isso? Para todas as vezes que eu ver aquele local, ou que eu olhar aquele local, eu lembrar que Deus falou comigo. Isso serve como testemunho. Vejamos, pois, Jacó, ao ter a visão dos céus, ele erege ali um pilar de pedra, e ele diz aqui: chamará-se Betel, porque aqui o Senhor falou comigo. E todas as vezes que ele passava por ali, ele lembrava que ali Deus falou com ele. Mas por que é importante nós lembrarmos do que Deus falou conosco? Porque todas as vezes que nós lembramos o que Deus falou conosco, as nossas forças são renovadas. Todas as vezes que nós lembramos das promessas que Deus nos fez, nós temos mais força para seguir adiante. Podemos chegar num dia mau, num dia triste, mas começamos a lembrar das promessas, começamos a lembrar, e tudo que está ruim, tudo de ruim que está acontecendo com nós vai caindo por terra, porque as promessas vai nos animando, nos dando força a prosseguir. Provavelmente algum dia você recebeu uma promessa de Deus: olha, vai ser um pregador, olha, vai ser um pastor, vai ser uma missionária, vai ser um cantor, uma cantora, e aí chega o dia ruim. Só que se você começar a trazer à memória aquilo que te traz o bem, você vai prosperar no nome de Jesus. Começar a lembrar das promessas, você vai ver que vale a pena seguir esse Deus. E nós vemos então esse Gideão que está neste momento, e o primeiro confronto que ele está diante dele, não é um confronto tão fácil, porque quando relatado no livro de Juízes, no capítulo 7, quando vai falar sobre a numeração dos midianitas, ou dos exércitos inimigos, fala que não dava conta de contar. Eles eram como a areia do mar, pareciam uma nuvem de gafanhoto. Só que do outro lado nós temos Israel, por mais que está sobre a opressão dos midianitas, nós temos um exército com 32 mil homens. Temos um exército com
32 mil homens. Só que o nosso Deus, como eu li nessa palavra nessa noite, Ele sempre está um passo à frente, ou quem sabe aí, 10, 20, 30 passos à frente do nosso pensamento. Porque enquanto Israel pensava que tinha um exército grande com 32 homens, Deus olha para aquele povo e diz: olha, não, é muita gente. Se vocês forem dessa forma, vocês podem ganhar a batalha, e aí vai bater no peito e vai dizer: nós vencemos a batalha. E é um problema, né, que a gente chama de egocentrismo, que pode acontecer com a gente. Quando a gente tem um objetivo, tem um sonho, só que aí Deus olha para nós e fala: não é do seu jeito. Porque se for do seu jeito, você vai bater no peito e vai dizer: eu consegui. Mas Deus, Ele tem um plano para nós que é muito diferente do que aquilo que a gente imagina. O plano de Deus não vai trazer à tona o nosso egocentrismo, mas vai trazer à tona a mão de Deus nos dando aquilo que a gente quer. O plano de Deus, ele vai além do nosso, porque enquanto a gente pensa que pode colocar o chapéu onde a mão alcança, Deus vai na frente e Ele diz: não, não é bem assim, não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua forma, vai ser do meu jeito, para você saber que eu sou o Deus de todas as coisas. E quando eu falo desse Deus, meu irmão, estou falando do Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que tem o mundo em suas mãos, um Deus que com a simples palavra disse haja, e do nada tudo se fez, um Deus que quando confrontado com um exército inimigo, é um Deus que para até os céus para dar vitória aos filhos seus. Estamos falando de um Deus que com apenas uma palavra, tudo se criou. E Gideão, então, entendendo isso, ele fala: Senhor, então seja feito conforme a tua vontade. Não é mais a minha vontade, não é o meu desejo, mas é o seu desejo. E todas as vezes que Deus dá um plano que parece loucura para os homens, é para provar que Ele é Deus, e que todo egocentrismo cai por terra, para mostrar que Ele é o grande, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Embora Gideão esteja ali com o seu trabalho em mãos e prosseguindo com aquilo que Deus enviou, ele segue os planos de Deus. E o plano de Deus é o seguinte: olha, reúne o povo, marca um confronto e nós vamos guerrear contra esse povo. Porém, o primeiro detalhe que tem sobre esse texto é que ele reúne o povo e diz: olha, aqui nós vamos separar aqueles que têm medo, aqueles que são medrosos, aqueles que são tímidos, e esses retornarão, cada um para o seu lado. A palavra tímido no idioma original que foi escrita é Yahé, ou Yaré, e é um medo interno, é uma insegurança. A timidez, o tímido aqui, é aquela pessoa tímida, não era aquele medroso assim que você olhava para ele e já estava espantado, não, era aquele que tinha insegurança, aquele que por dentro ele estava inseguro. E a outra palavra que é usada nesse texto é medroso, e o medroso no original é xared, e aí já é o medo externo, já é aquela pessoa apavorada. Então, quando reúne um exército, mas lembrando que um exército é um exército que passa por treinamento, é um exército que é treinado por muitos anos a batalhar, só que no meio desses, dentre 32 mil, 22 voltaram para o seu lado. E aqui vale a pena a gente ressaltar que no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, vai falar da lei da guerra. A partir do verso 8 vai dizer que no momento da guerra, aqueles que foram tímidos e medrosos deveriam retornar para casa, para que a sua casa também não estivessem com medo sozinhos ali. Só que nós vemos que, embora estão obedecendo à voz de Deus, estão querendo criar alguns atalhos para mostrar-se numerosos, para mostrar que tinham força, para mostrar que eles podiam vencer a guerra. E aqui é que eu digo que todo atalho, quando chega na presença de Deus, ele tem que cair por terra. Todo jeitinho brasileiro que a gente dá quando chega diante de Deus tem que cair por terra. Por quê? Porque com Deus não há mentira, com Deus não há desonestidade, com Deus a mentira não vai à frente, ela tem que cair por terra.
E então 32 homens estão ali, 22 retornam para trás, e agora eles têm 10.000. E 10.000 para confrontar um exército que pareciam como a areia do mar, meu irmão, parece pouco demais. Só que embora parecesse pouco, como eu disse desde o início, o que Deus está querendo mostrar não é que o homem tem poder, não é a mão do homem, não é a força do homem, mas é Deus. O que eu quero te mostrar no seu sonho, nos seus objetivos para 2025, é que não é a sua força, não é a sua coragem, não é a sua mão, é Deus. Se não for Deus, não tem nada. E agora, dentre 10.000 homens, agora tem mais outra seleção. O Gideão chama esses homens para beber água. Aqueles que colocarem a mão na boca para beber, você vai separá-los. E aqueles que não beberem como um cão, em alerta, você separa também. E dentre esses, 9.700 retornam para o seu lar. E apenas 300 ficam. No dizer popular, a gente diz que esse é o momento de separar os homens dos meninos, porque é aqui que a coisa vai apertar. Mas se nós olharmos para essa palavra, nós vamos perceber que há muito desses homens em nós. Quem aqui não é inseguro? Quem aqui que não tem medo? Quem aqui que não tem insegurança para falar? A lembrar disso, nós vamos passar por um curso de oratória, tá? Quem quiser perder o medo de falar, fica ligado aí que daqui uns dias a gente anuncia. Mas quem é de nós que não é inseguro? Quem é de nós que temos total segurança para falar, para agir, para trabalhar? Quem é de nós que não tem medo? Ainda mais num país em que nós somos de outro lugar, nós estamos aqui como imigrantes. Num país em que a gente é imigrante, a gente passa por medo a toda hora, a todo momento, toda hora que você está lá na rede social, tem um advogado falando, olha, conserta a sua vida que o Trump vai te colocar para fora. Não é assim? Mas a gente sabe, passa por uma pressão, passa sobre o medo, vive sobre isso. A gente muitas vezes tem essa timidez, essa insegurança em viver. Eu não digo simplesmente em falar, mas eu digo em alcançar sonhos, realizações, alcançar os nossos objetivos. Só que eu quero que você entenda nessa noite, que enquanto você estiver inseguro, Deus não age na sua vida. Enquanto você estiver com medo, Deus não vai agir na sua vida. Meu irmão, está com medo? Vai com medo mesmo. Está inseguro? Vai inseguro mesmo. Porque se você parar, você não levanta mais. Porque se você parar, não levanta mais. Mas o que esses homens agora estão presenciando é porque, meu irmão, imagina 10.000 homens para enfrentar um exército em que, comparado à leitura, diz que eles eram como a areia do mar. Olha, uma multidão. Só que agora diminuiu o número. São agora 300 homens contra uma multidão. É aqui, meu irmão, o medroso não fica mesmo. Se Deus já não tivesse alertado a Gideão, o que tinha de homem correndo para trás nesse momento seria impossível de contar. Mas Deus sabe de tudo, Deus planeja tudo, já estava à frente de Gideão, preparando isso. Gideão é alguém que tem um complexo de inferioridade muito grande. Para ele é um menor, ele é um prestável, para ele é alguém que não tem valor, mas Deus escolhe pessoas assim para mostrar que não é ele, é Deus. E agora o número diminui mais ainda, porque agora são 300 homens. E agora eles têm um compromisso, porque aqueles que tocavam as suas trombetas e que retornaram, obrigatoriamente tinha que deixar, Deus ordenou que eles deixassem as trombetas para trás. Ou seja, os instrumentos de barulho. Só que Deus, ele é tão perfeito no seu plano, porque quando os homens de Gideão estão próximos ao acampamento, eles ouvem uma conversa dos soldados midianitas, e a conversa era a seguinte: olha, eu sonhei que Gideão veio aqui e acabou com todo mundo. Meu irmão, o medo que antes era dos israelitas, agora era dos midianitas, porque eles agora já estão com pressão, eles estão até sonhando agora com Gideão.
Eles estão até sonhando com Gideão destruindo eles. E quando Deus dá ordem, e é engraçado porque a ordem de Deus não é para eles batalharem. A ordem de Deus era: olha, quando vocês estiverem cercando o acampamento, vocês vão tocarem as suas trombetas. Não será com o seu braço, Gideão. Não será com a sua espada, Gideão. Mas será com o sopro das trombetas que as coisas vão acontecer. E aqui vale a pena a gente ressaltar que quantas vezes a gente já tentou com a nossa força, quantas vezes a gente já tentou com o próprio braço, quantas vezes a gente já tentou com as próprias mãos, e aí a gente dá com a cara na parede, no dizer popular, e a gente fala: Senhor, cadê o Senhor que não me acode? Mas, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que a mão dele é maior que a nossa, é que o poder dele é maior que o nosso, é que o livramento dele é maior que o nosso, é que a mão dele é muito maior do que a nossa. Irmão Martins, eu não posso estar na UTI juntamente com seu irmão, mas o meu Deus está na UTI neste momento. Eu não posso estar lá, mas eu tenho um Deus que pode estar lá. Eu não posso trazer o livramento, mas eu tenho um Deus que traz o livramento. Eu não posso trazer a vida, mas eu tenho um Deus que traz a vida. O que eu posso te dizer nessa noite é liberar uma palavra dos céus te dizendo: não se esforce mais com as suas forças, não lute mais com as suas mãos, não lute mais com os seus instrumentos de guerra, mas entregue nas mãos do Senhor, e Ele guerreará em seu favor, Ele guerreará as suas batalhas, Ele guerreará as suas guerras, Ele entrará nesta batalha, e você verá a mão do Senhor agindo. Entrega. Quantos nessa noite pode entregar na mão dele? Quantos nessa noite pode entregar na mão dele? Quantos nessa noite pode dizer: Senhor, és tu, Senhor, na minha vida, Senhor, não sou eu, mas é a tua mão? Quantos nessa noite pode dizer: Senhor, és tu, Senhor, que és dono da minha vida? Glória, aleluia. E é Gideão entregando, e nós vamos ver algo extraordinário acontecer. É Gideão entregando nas mãos de Deus, e nós vamos ver algo extraordinário acontecer. Porque são 300 homens que não estão com a espada na mão, mas estão tocando os seus instrumentos, tocando os seus trompetes, tocando os seus instrumentos vocais, e Deus operando. Porque a partir do momento que eles começam a tocar os seus instrumentos, há uma confusão no meio daquele povo, no exército inimigo, no acampamento inimigo, e a palavra vai dizer que uns começaram a ferir uns aos outros. Os inimigos começaram a se confrontar uns com os outros, e se mataram mutuamente. Só que não precisa da glória de Deus por isso, porque mais na frente, no capítulo 8, nós vamos ver a seguinte escritura: ainda sobraram 120 mil homens dos midianitas e exércitos inimigos, mas estes, o povo de Israel, mataram eles à espada. Meu irmão, sobrou de resto 120 mil e todos esses foram mortos, porque Deus estava com eles naquela batalha. Eu te faço a seguinte pergunta: se fosse pela mão de Gideão, pela força dele, ele conseguiria? Um homem incapaz, um homem que não dava nada por nada, tá lá malhando trigo, e quando Deus questiona ele: Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, não dou conta de nada, eu sou pobre, minha família é mais pobre, tá? Minha família é a menor que eu, então nem se fala. Meu irmão, um homem desse ia governar onde? Um homem desse ia guiar um exército onde? No dizer popular, nem aqui, nem na China. Mas é Deus, é a mão dele. Se não for ele, não vai a lugar nenhum. Deus tirou ali os medrosos e os tímidos, porque Ele queria enfatizar que aqueles que tinham medos, internos ou internos, eram incapazes de confiar em Deus
no momento da ordem. Quem é tímido, quem é medroso, não confia em Deus. Porque, Gesiel, a timidez e o medo é a falta de confiança em si próprio. E se você não confia em si próprio, como você vai confiar em Deus? Se você não confia na sua própria capacidade, como você vai confiar em Deus? Se nós não confiamos em nós mesmos, e eu não estou falando de uma autoconfiança além do normal, eu estou falando de uma confiança simples, tá? De modo simples. Como que nós vamos confiar em Deus no momento em que a nossa fé vai ser testada? No momento em que a nossa fé vai ser colocada à prova? Como? Não tem como. A lei de guerra de Deuteronômio, capítulo 20, verso 8, se você quiser abrir aí, abre aí comigo. É uma lei de guerra muito interessante, porque nos ensina a confiança em Deus. No capítulo 20, no verso 1 diz assim: quando saíres a peleja contra os seus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que vocês não temerão, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Pois o Senhor, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. E quando vos achegares à peleja, o sacerdote adiantará, ou seja, irá à frente, e vai falar ao povo, e irá dizer: e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegueis à peleja contra vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizei diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, quem vai convosco, a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Meu irmão, isso aqui é lei de guerra, lei acerca da guerra. Aqui não cita nem se o seu inimigo for menor, não, já está falando, olha, se seu inimigo for maior, tiver carros, tiver cavaleiros. Um ponto a se destacar é que o exército de Israel não tinha carros nem cavaleiros. O exército de Israel era homens que marchavam para a peleja. Mas quando Moisés está escrevendo o que Deus ordenara, ele está dizendo: olha, vai ter batalha, vai ter peleja. Para onde vocês forem, vai ter. Isso aqui Deus não está tirando a peleja. Vai ter peleja. Mas quando vocês for saírem à peleja, não precisam temer, não precisam ter medo, não precisa ficar amedrontados, não precisam ficar atemorizados, ou seja, cheio de temor. Não precisam ficar com medo, porque o Deus que te fez sair do Egito guerreará em seu favor. Deus não tira a peleja, Deus traz a vitória. Deus não tira o inimigo, Ele traz a vitória sua contra o seu inimigo. A vida do cristão vai ser de fé em fé, de glória em glória, de batalha em batalha, de peleja em peleja, crendo que em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Eles venceram tocando as suas trombetas. E na verdade o Senhor enlouqueceu os seus inimigos e mataram uns aos outros. O mesmo Deus que fez isso causou a confusão naquele exército midianita. Foi o mesmo Deus que em Êxodo 14 abriu o mar vermelho. O povo passou pelo mar vermelho e o próprio Deus fechou o mar vermelho. O mesmo Deus que abriu e fechou o mar vermelho é o Deus que em Josué no capítulo 6 derrubou as muralhas de Jericó, não pela força de Josué e seus exércitos, mas pela obediência de Josué em colocar os sacerdotes a rodearem a cidade e tocarem as suas trombetas, e a muralha caiu. O mesmo Deus que fez as muralhas caírem,
É o mesmo Deus que no livro de 1 Samuel 17, dá força, dá coragem a um jovem ainda, a enfrentar um gigante dizendo: eu vou em nome do Senhor. E aquele jovem obteve vitória, não pela força da sua funda, não por cortar a cabeça do gigante com a própria espada, mas pelo que o Senhor o encorajou a ir ou a enfrentar. E é o mesmo Deus que olha para o meu projeto e para o seu projeto para 2025 e diz assim, olhando para o seu projeto, dizendo: olha, isso eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, e isso aqui você não fará, porque eu farei por você. Tem projetos que para ti são grandes, são grandiosos, mas Deus, quando olha para eles, diz assim: eu vou te entregar algo melhor. É melhor você se preparar para isso. Tem sonhos que a gente sonha, que a gente diz: olha, é algo muito grandioso, mas Deus, quando olha para eles, diz: olha, se prepare, porque eu tenho algo maior ainda. Só que tem um detalhe, o detalhe de Deuteronômio capítulo 28, se fostes obedientes às minhas palavras e permanecerdes nos meus mandamentos. Gesiel, então qual que é a senha? Qual que é então aí a senha para mim alcançar os meus objetivos? Ou qual que é o segredo para mim alcançar aquilo que eu tenho planejado sem ter efeito colateral? A primeira parte é obediência. A segunda parte é não ter medo, não temer. E a terceira parte é confiar totalmente no Senhor. Quantos nessa noite têm a disponibilidade de fazer essas três coisas que eu citei nessa noite? Quantos nessa noite têm a capacidade de olhar para essa palavra e dizer: não, eu tenho coragem de confiar em Deus, eu tenho coragem de obedecer a Deus, eu tenho coragem de perder o meu medo? Meus irmãos, nessa manhã, enquanto os irmãos estavam louvando lá em Thomas, um louvor quase que profético, Deus me trazia à memória a história de um homem chamado João o Batista, e que o Martins também falou nessa noite. O evangelista Martins, ao abrir este culto, falou um pouco sobre João Batista. Só que João Batista, quando o pai dele recebeu a palavra de que ele iria ser pai de um grande homem, aquele homem não acreditou, e por ele não acreditar, ele ficou mudo até o nascimento da criança. Mas no dia que tem o nascimento, e após o nascimento, no 8º dia, no dia da circuncisão, aquele homem, ele realizado, pensa no homem que tem o seu filho já na velhice, está todo feliz, todo bobo porque nasceu a criança. Só que uma palavra que define o futuro da criança, pré-determinada por Deus, quando o anjo encontra com aquele homem, diz para ele: ó, este menino se chamará João. Só que tem um detalhe, naquela sala havia duas pessoas, o anjo, ou uma pessoa, o anjo e Zacarias. E Zacarias não pôde falar para ninguém, porque ele perdeu a fala. Só que no dia da circuncisão, questionando entre eles: olha, vamos colocar o nome dele de Zacarias, porque o pai se chama Zacarias. A mãe fala assim: não, ele se chamará João. Só que tem um detalhe, o anjo não falou para a mãe dele, o anjo falou simplesmente com o pai. Só que naquele momento, quando ela termina: não, o nome será João, é o próprio Zacarias, talvez chorando de emoção, que pega uma tabuazinha e escreve nela João, e o menino se chama João. Só que esse João, o menino que foi dado por Deus na velhice de seus pais, alguém que veio para ser o precursor de Jesus Cristo, ele provavelmente teve alguns projetos em que ele não concluiu, provavelmente ele teve alguns planos que ele não realizou, talvez que nunca saiu do papel. Mas enquanto João Batista está batizando algumas pessoas no Rio Jordão,
quem se apresenta para ele é o próprio Jesus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de batizar o Senhor. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus olha para ele e diz: não, é necessário para que se cumpra a lei. A lei tem que ser cumprida. E a lei dizia que um sacerdote, ao entrar no templo, após de trabalhar 15 dias, antes de retornar para o lar, ele deveria fazer o batismo sacerdotal no próximo sacerdote que viria. E esse sacerdote era o próprio Jesus. E ele batiza Jesus, e esse menino nasce com a diferença de Jesus de 6 meses. E são esses 6 meses que vão separar o ministério de Jesus e o ministério de João o Batista. E João o Batista, após batizar Jesus, poucos dias depois, ele é encarcerado e é morto. E quando eu me questionava por esta palavra, como Jesus, como é essa conexão? E a palavra me mostrava um caminho em que os nossos planos, os nossos projetos, muitas vezes não vão ser realizados. Isso dói, né, meu irmão? Os seus projetos, os seus planos, muitas vezes não serão realizados. Mas João Batista talvez morreu com a lista de projetos que ele não realizou. Talvez ele quisesse ter filho, ter família, talvez um filho para ser um sacerdote assim como seu pai era e dar continuidade à família, à tradição familiar, sacerdotal, porém não teve. João Batista talvez quisesse ter filho, família, casamento, não teve. Foi o homem que viveu pelo deserto, comendo mel silvestre e gafanhotos. Mas ao terminar a carreira, ele poderia dizer claramente: eu fiz o que Deus me ordenou a fazer. E a diferença que eu quero que você centralize nesse dia é a separação entre o plano de Deus e o seu plano, entre o seu projeto e o projeto divino. Talvez quando criança você queria ser um jogador de futebol e não foi, e você falar: meu pai é culpado que não me levou. Mas talvez você é aqui hoje um membro da igreja da fé e é um obreiro da casa do Senhor, preparado para ser um pastor, preparado para ser um missionário. E quem sabe lá na frente quantas vidas não vão se render à palavra por causa da sua vida. E lá na frente você vai perceber: olha, o meu sonho não se realizou, mas o plano de Deus está sendo realizado. Gideão, ele teve que abrir mão de todos os seus projetos para seguir um plano que parecia loucura, mas o nome de Deus foi exaltado através da vida de Gideão. E com João Batista não foi diferente. João Batista morreu, teve a sua cabeça decepada, o que simbolizava o fim de um ciclo, o fim de um tempo e o início de outro. Em Hebreus 11, uma continuidade ao que nós lemos, ou que nós citamos, ou que eu citei nessa noite, vai dizer sobre alguns heróis da fé, que tiveram as suas cabeças decepadas, que tiveram os seus corpos queimados, e que foram arrastados pelas cidades, por causa dos planos, dos sonhos deles, não, por causa de um projeto de Deus, para a minha e para a sua vida. Homens que você nunca vai ouvir falar o nome deles, mas que um dia foram queimados em um mastro, porque diziam: prefiro morrer do que me entregar a Roma. Os nossos projetos, eles têm que ser realizados? Sim. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando você vem até aqui na frente, levanta a sua mãozinha e diz: olha, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Os seus projetos não são mais seus, os seus planos não são mais seus, os seus projetos são de Deus, os seus planos são de Deus. Você acha que os pastores não gostariam de tirar um dia livre para estar com as suas famílias, com seus filhos, com
com seus netos. Mas eles saem de manhã, vai para um culto de manhã. Saem à noite, venham um culto à noite. Porque são pastores, são líderes e não estão mais vivendo os seus planos, mas estão vivendo os planos de Deus. Quer ter sucesso em 2025? Esqueça os seus planos e coloque na mão de Deus. Quer ter futuro em 2025? Não são os seus planos, mas são os planos de Deus. Perdoa-me se você acreditou que ia te ensinar como acelerar os seus planos, porque eu quero nessa noite te ensinar como acelerar os planos de Deus para a sua vida. O seu ministério, a sua família, a sua casa, depende de você se colocar à disposição, só de você, porque Deus já fez a parte dele. Não precisa mais descer anjo aqui para falar contigo. O próprio Deus, encarnado em Cristo, se fez homem para te mostrar a salvação. Não precisa mais profetas falar para ti, porque Jesus, ele foi o profeta que te mostrou a salvação. Não precisa mais de sacerdote, porque o próprio Jesus foi o sacerdote de Deus, se entregando e nos mostrando o caminho que nos leva aos céus. Quando Jesus falava sobre um reino celestial, muitos não entendiam, porque estavam ligados com as coisas da terra. Mas ele veio falar de um plano celestial, ele veio falar de uma vida celestial, ele veio falar de um projeto chamado salvação para a eternidade. Nas citações dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, um versículo que abriu-me a minha mente, porque ele diz assim: olha, sabe Moisés, herói da fé, sabe Abraão, herói da fé, mas eles morreram sem conquistar os seus planos, morreram sem realizar. Abraão vê a sua descendência como a areia do mar? Abraão viu a sua descendência como as estrelas do céu? Não. Abraão morreu e viu 2 filhos, homens, Isaque e Ismael. E tem mais os outros filhos de Abraão, depois que ele se casou com Quetura, que a Bíblia não dá tanta importância. Mas eles não viu tantos filhos como Deus prometera. Mas o primeiro campo que ele vai comprar é o campo para enterrar a sua esposa, chamado campo de Maquipela. É a primeira propriedade que ele vai comprar em Canaã. O que já desenhava que o plano de Deus para Abraão não era simplesmente terreno, mas era celestial. Se todos os heróis da fé viveram, morreram, não alcançaram todos os seus objetivos, que capacidade que eu tenho de chegar aqui e te dizer que todos os seus sonhos vão se realizar? Que capacidade que eu tenho para chegar aqui e dizer que todos os seus projetos vão se realizar? Mas eu tenho uma capacidade de te dizer nessa noite que há um plano, que há um projeto chamado projeto da salvação, que esse se realizará. Há um plano chamado plano divino, que esse se realizará. E vai depender de você, se você quiser abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus, ou abrir mão dos planos de Deus para viver os seus planos terrenos em 2025. Sobre os seus pés, por gentileza. Vamos louvar esse louvor? Vamos cantar bem forte ao Senhor. Quem perdeu o medo nessa noite? Quem recebeu coragem do Senhor nessa noite? Se você não recebeu, meu irmão, coragem nessa noite, você vai voltar que nós vamos orar até você sair daqui com coragem. Aleluia, porque Deus não me trouxe aqui à toa, mas trouxe para ministrar coragem sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui nessa noite para que você possa perder a insegurança. Deus me trouxe aqui nessa noite para te mostrar que Ele é um Deus que tira o medo. Vamos louvar?
és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Não és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Meus irmãos, nessa noite, antes de terminar essa mensagem, eu gostaria de te pedir que você se entregasse nas mãos do Senhor neste ano de 2025. Talvez projetos que não se romperam nos anos anteriores, talvez faltou confiança, talvez faltou dar liberdade a Deus para trabalhar na sua vida. Mas eu te dou total garantia que se você entregar nas mãos dele, ele fará. E eu te digo mais, tá? É muito além daquilo que você imagina. Vai muito além daquilo que você pode imaginar. Porque o plano dele é perfeito, é agradável. A vontade dele é perfeita para nós. Só que por muitas vezes nós não recebemos. Primeiro, porque não sabemos pedir. E segundo, porque muitas vezes não andamos em obediência. Mas como eu disse, eu te dei a receita. Se houver obediência, se houver confiança e se houver entrega ao Senhor, meu irmão, confia que vai dar certo esse ano de 2025. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus abençoe a vossa vida.